Oi. Hoje, 21 de fevereiro de 2020, a DTTV está na Câmara Municipal de Cássia para acompanhar a audiência pública de saúde convocada pelo prefeito Quito Arantes. Quem vai conduzir os trabalhos é o senhor Aldo Braga, que é consultor em gestão de saúde pública. O objetivo da audiência é apresentar a aplicação dos recursos de saúde no município de Cássia. Acompanhe pela DTTV. Faço parte de uma equipe. Hoje, enquanto a gente está aqui, o restante da equipe está visitando as UBS aí para fazer alguns levantamentos. E o objetivo de estar aqui com vocês seria sobre a apresentação da prestação quadrimestral de contas. Tá? Peço que vocês fiquem bem à vontade, vou mostrar alguns dados, algumas informações. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode interromper. Quanto mais participativo, mais rico fica a nossa conversa aqui, tá bom? Bom, o ato de hoje, ele não é uma vontade política, uma vontade executiva, isso é uma exigência legal, tá? Todos os municípios e também os estados, de acordo com a Lei 141, a cada quadrimestre tem que apresentar qual que é o desempenho da saúde, tá bom? Então, nós vamos apresentar para vocês os dados contábeis, quais foram as receitas, as despesas da saúde e também qual que foi o desempenho da saúde, apresentando os dados de produção, tá certo? Então, esse ato ele é feito em maio, setembro e fevereiro, tá? Então, hoje a gente vai estar apresentando o terceiro quadrimestre de 2019, que são os dados da somatória de todo o desempenho do ano de 2019. Bom, aqui são alguns dados básicos que servem como base para a gente verificar os números que a gente vai apresentar logo mais. A população estimada aí para a cidade de Cássia, né, são de 18.036 habitantes. Nós possuímos uma população com cobertura de plano de saúde de 10%, né, uma cobertura baixa. Então, isso mostra aí, né, o quanto a nossa população ela é dependente da saúde pública. Nós temos uma população coberta pela Estratégia de Saúde da Família de 57%, uma cobertura total de atenção básica de 19,13%. Hoje o município possui 12 estabelecimentos de saúde, né, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, que é o administrativo, o Instituto São Vicente de Paulo, que é o hospital, né, que é prestador do SUS, o pronto-socorro, temos o SAMU, 4 unidades de ISF, o Academia da Saúde, o Centro Integrado de Saúde Mental e o Centro Odontológico. Aqui tem um mapa, né, de um esquema, só para ilustrar aí, sobre a localização desses estabelecimentos de saúde. E vamos passar aqui para a área do demonstrativo financeiro, da aplicação dos recursos financeiros do município no período, né, estamos avaliando aí principalmente setembro a dezembro, mas isso é a somatória de 2019. A principal intenção desse ato da audiência pública é do Conselho de Saúde, né, que já aprovou esse índice, e também agora a população toda verificar se o Poder Executivo está cumprindo com a sua obrigação legal, que é de aplicar o mínimo de 15% da sua arrecadação na saúde. Tá? Todos os municípios têm essa obrigação da tua receita própria, né, provinda dos impostos, de taxas, o município tem que aplicar 15% no mínimo em saúde. Se não aplicar, não é aprovada as contas pelo prefeito. Os estados têm a obrigação também de aplicar no mínimo 12%, tá bom? E a União, né, o governo federal, ele não tem um índice mínimo, né, de percentual, porém, a obrigação dele é aplicar o mesmo que ele aplicou no ano anterior, mais a variação do PIB. Ou seja, o que foi aplicado em 2019, esse ano, o governo federal tem que aplicar o mesmo valor,
mais a variação do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, o índice da riqueza do país, que esse ano agora vai dar positivo, né? Os outros anos aí deu negativo, porém o Ministério da Saúde manteve aí o teu índice de aplicação. O Ministério da Saúde vem atingindo o índice. Vocês acham que os estados atingem? Não? Não? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Né? Embora seja uma implicação legal, os estados têm dificuldade de aplicar o mínimo de 12% na saúde. Então, como o Ministério da Saúde ele faz a base, né, ele aplica também dentro do índice legal, o Estado ele aplica, né, igual ou menor do que os 12%, principalmente o Estado de Minas, infelizmente, o índice dele é bem mais baixo, né, e as demandas de saúde não param, né, pelo contrário, elas são crescentes. Se a União e o Estado não cumprem com a parte deles, acaba estourando onde? Nos municípios, né? Então, os 15% é um índice quase que impossível de atingir, né? Os municípios acabam tendo que atingir um índice bem maior para alcançar as suas necessidades de ações e serviços de saúde. Bom, vamos lá. Nessa apresentação, eu fiz um resumo dos dados, tá? Para ficar de mais fácil interpretação. Mas todos os dados, os balancetes que demonstram esses dados aqui, estão junto ao Conselho Municipal de Saúde, no portal da transparência também, tá? E na prefeitura também, para qualquer interessado, pode estar solicitando esses relatórios. Bom, no ano de 2019, o município, né, ele teve uma receita própria considerada para a saúde de R$ 34.913.620,65. Por que eu digo receitas próprias consideradas para a saúde? A arrecadação do município foi maior, né? Inclusive, a gente pode verificar no balancete, o prefeito passou a informação, foi coisa de 50 milhões, tá, de arrecadação. Porém, não é toda a arrecadação que ela é considerada para a saúde, tá? E sim a arrecadação provinda dos impostos e taxas apenas, tá bom? Desses 34 milhões, né, o município tem que aplicar no mínimo 15%, então a meta mínima do município aplicar são R$ 5.237.043,09. Não pode aplicar menos do que isso. E qual que foi o resultado? Está errado aqui o símbolo, mas além dessa arrecadação que o município teve, né, arrecadação própria, o município também recebeu para a saúde o valor de R$ 4.372.550,48 de recurso federal e R$ 765.120,59 de recurso estadual, do Estado de Minas, que esses são o que a gente chama de recurso vinculado, que é dinheiro que só pode ser gasto na saúde dentro dos programas específicos. A nossa saúde, em 2019, ela custou R$ 15.476.023,59, tá? Esse foram todas as despesas de saúde no ano passado. E dos 15 milhões, foram gastos R$ 11.925.153,91 de recurso próprio. Tá? Então, dos 15 milhões, 11 milhões saíram dos cofres da prefeitura. E as despesas com recurso federal e estadual foram apenas R$ 3.550.000. Tá? O resultado disso foi que, aonde a aplicação tinha que ser os 15%, o município aplicou 34,15% da sua arrecadação em saúde. Alguma dúvida nesses dados financeiros? Não? Então, o objetivo aqui, né, é da população verificar se o município cumpriu com a tua meta de aplicação na saúde. No caso, mais do que dobrou. E o que virou isso? Né? Qual que foi o resultado? Eu vou demonstrar aqui qual que foi o desempenho de cada estabelecimento de saúde no ano de 2019. Nós temos aqui o pronto-socorro municipal, né? Ele praticou em média 7.000 atendimentos por mês.
tá? A média de um mês pelo outro. Centro Integrado de Saúde de Cássia, a gente tem uma média aí de pouco mais de 2.000 procedimentos por mês. Instituto São Vicente Paulo, né, que é o hospital, está mantendo uma média aí de 7.500 procedimentos por mês. Esse entra internações, né, e os serviços ambulatoriais que eles prestam também, cirurgias, tá? Exames. A Secretaria de Saúde, né, ela fez aí a média da 3.900 procedimentos por mês, em média, tá? Entra como procedimento aqui na Secretaria Municipal de Saúde o trabalho de endemias, né, e o trabalho também de vigilância sanitária. PSF Raul Azevedo, né, a gente pegar aqui no último quadrimestre, teve o desempenho aí de quase 3.000 procedimentos por mês. PSF Dr. Tomás Antônio Salermo, no último quadrimestre teve quase 3.000 procedimentos de média por mês. PSF Dona Horácia Alves de Souza, teve aí uma média de 2.400 procedimentos no último quadrimestre. A gente começou o trabalho essa semana, eu não conheço as unidades, que às vezes elas têm outro nome, né? Ela tem um nome lá no SUS, mas o pessoal talvez chama do nome do bairro, né? Então, se alguém tiver essa dúvida aí, pode estar perguntando, que o pessoal ajuda a identificar melhor qual unidade que é. Na escola São Gabriel, né, feito aí uma média de 250, 270 procedimentos de atendimento de saúde. Escola João Carlos Salgado, uma média aí de 300 procedimentos de saúde. Escola Municipal Allan Kardec, né, a média de 270 procedimentos. E nós temos aqui também os procedimentos hospitalares. Esses são específicos às internações, tá? E esse gráfico ele mostra qual que foi a produção total do município, tá? De procedimentos. A gente pegar no último quadrimestre, em setembro, o município realizou 36.714 procedimentos em saúde. Em outubro, 37.135 procedimentos. Em novembro, 36.002 procedimentos. E em dezembro, 27.339 procedimentos. É comum, sempre, vocês viram todos os gráficos, dezembro diminui um pouquinho o número de procedimentos, né? Isso é comum aí na maioria dos municípios, por ser período de férias, né, entre safra, coisas assim. Bom, as informações relativas à farmácia, né, a gente colocou algumas informações separadas, porque o desempenho do município é muito alto, né? A nossa empresa, nós trabalhamos hoje em 9 municípios, né, na região de Araraquara, Ribeirão e Franca, e São Paulo. E o que chamou bastante atenção nossa aqui, como a gente conhece algumas realidades, a despesa com medicamento aqui é muito grande, né? Então, para vocês terem conhecimento, o município hoje tem cadastrado 35 pacientes de demanda judicial. Tá? Dessas demandas, o município tem que atender mensalmente aí 66 tipos de medicamentos, tá? Que são medicamentos caros, né? E esse gráfico aqui, ele mostra qual que é a quantidade de unidades de medicamento dispensada por mês. Vamos aqui nos 4 últimos meses, né? Em setembro, o município dispensou 353.504 unidades de medicamento. Outubro, 309.003. Novembro, 233.800 unidades de medicamento. E dezembro, 226.161 unidades. É bastante coisa, né? Bom, nossa apresentação é essa. Fico aberto agora às dúvidas de vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade, tanto dos resultados financeiros quanto de produção. A equipe da saúde também está aí para responder para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Boa pergunta, né? Vou replicar aqui por causa do áudio, né? A pergunta dele é: quando o paciente entra na justiça, como que se determina quem que é o responsável?
Tá? Bom, legalmente, cada ente federado tem uma responsabilização. Tá? Então, medicamentos de alto custo ou procedimentos de alto custo, dependendo do que alguns a União, né, o Ministério da Saúde tem responsabilidade, outras o Estado. Tá? Porém, costuma-se não atender a toda a demanda. Então, normalmente, quando é gerada uma demanda judicial, o Ministério Público ele cita União, Estado e município, ou o Estado e o município, né? Só que devido à urgência do paciente, sempre manda cumprir o ente federado que está mais próximo do usuário. Então, isso cai sobre o município. Tá? Então, mesmo a demanda sendo de responsabilidade do Estado ou da União, sempre a conta sobra para o município. Né? Até o prefeito comentou na reunião do conselho, antes aí, que o município está fazendo ação de regresso. Né? O município ele paga e está fazendo um processo judicial contra o Estado, pedindo para que o Estado, né, reveja o valor gasto. Tá? Isso é importante. Infelizmente, não são todos os municípios que fazem isso. É muito bom saber que Cássia está preocupando em fazer. Tá? Mas é isso. Embora a responsabilidade do ente federado, o paciente tem que ser atendido e quem está mais próximo do paciente é quem tem que pagar a conta, infelizmente. É a mesma questão das especialidades, né? O município ele não tem a obrigação de fornecer algumas especialidades. Né? O município como Cássia, que é pleno da atenção básica, ele tem como obrigação fornecer os atendimentos de clínico geral, de ginecologista e de pediatra. As outras especialidades, ortopedia, qual mais especialidade temos? Oftalmo, otorrino, endo, cardiologia. Isso. Então, essas são especialidades que são de responsabilidade do Estado. Se o prefeito não quiser fornecer elas, ele não tem nada que o obrigue. Né? Mas se não fornecer, a população fica sem o atendimento médico especializado, né? Porque o Estado, infelizmente, não fornece. Então, o município tem que pagar essa conta. Por isso que o índice de aplicação fica alto. Mais alguma dúvida? Não. Aqui não entra. Tá? As despesas do consórcio estão dentro dos 15 milhões. Tá dentro de toda a despesa geral da saúde. Aqui, no caso, o objetivo da audiência pública é de apresentar o percentual gasto na saúde. Mas, se for interesse, né, de qualquer cidadão, pode solicitar isso para a Secretaria de Saúde, estar apresentando essas despesas para vocês, ou mesmo para o Conselho de Saúde, em uma reunião. Tá bom? Mas, talvez o pessoal da gestão tenha esses valores, pode... Tranquilo? Tá, joia. Mais alguma dúvida? Não? Prefeito, quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Essa consultoria que a gente trouxe é uma consultoria técnica, uma alta especialização, que vai fazer uma auditoria no nosso sistema para a gente ver os pontos de melhora. A gente nunca busca, como no meio político normalmente faz, buscar as falhas para falar as coisas ruins. A gente está buscando as falhas exatamente para poder o processo melhorar como um todo. Isso aqui não é nenhuma crítica à minha colega, minha amiga Lula, mas em toda saída de alguém sempre há uma possibilidade de novas ideias e novos horizontes. Então, é essa a função nossa aqui, nesse aspecto. Nós não estamos aqui criticando ninguém, eles são engenheiros, têm uma identificação com a gente na linguagem, né, fica mais fácil da gente conversar, porque a gente vai nos números, e com isso a gente vai desdobrar em projetos dentro das verbas que nós temos. O que nós verificamos é que existe um desajuste na aplicação. Isso é responsabilidade nossa como executivo, né? Nós temos áreas que a gente poderia estar avançando mais e outras que a gente está aplicando o dinheiro, mas está sobrando dinheiro numa área, mas está faltando na outra. Então, esse equilíbrio que a gente vai buscar.
Então, a gente está aberto aí para todas as sugestões na área de saúde. Só uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nossos recursos são finitos, né? Nós não temos recursos infinitos. Cássia está dobrando, de acordo com a lei, a questão de 15%, esse número não é mágico, né? Esse número foi desenhado, na época que foi desenhado, foi através de estudos estatísticos, que 15% seria um número adequado para as cidades e os municípios. Esse número não foi saído da cartola de alguém que acordou com ele. Então, essa distribuição de verbas do Estado, da Federação e do município foi para compor um bolo para a gente poder, para o SUS, que é um dos melhores sistemas desenhados no mundo, isso aí a gente tem que deixar claro, só que tem algumas distorções que o sistema é muito avançado, mas os recursos são limitados. Então, esse ajuste a gente sempre vai ter que fazer e colocar o recurso no lugar certo, de maneira correta. Pessoal, se ninguém tem mais nada a colocar, então encerro a audiência pública, tá? A Secretaria de Saúde está à disposição de todos e agradeço a presença de todos aqui, tá bom? E um bom dia. Você acompanhou pela DTTV a audiência pública de saúde do município de Cássia. Estiveram presentes o prefeito municipal Quito Arantes, acompanhado de alguns secretários, coordenadores de sessão e representantes da saúde municipal. Pela Câmara Municipal esteve presente o presidente da Câmara, Luiz Adriano de Souza Machado Priminho, os vereadores Ciro Antônio de Oliveira Costa, Ricardo Garcia Arantes e Danilo Rodrigues. Você acompanhou tudo aqui pela DTTV, de Cássia para o mundo.